O Natal é uma data bonita, feliz, mas ao mesmo tempo paradoxal. Para uns é momento esperado, para outros é quando se acentuam ainda mais os sentimentos de depressão. Até pessoas que não têm relação nenhuma com Jesus costumam se trair desejando Feliz Natal. Esses dias mesmo, um ateu desejou Feliz Natal e quando as perguntaram, mas Feliz Natal, você nem acredita em Cristo? Ele falou, para não perder o costume. Chegando ao Egito recentemente, eu me surpreendi em ver em pleno aeroporto do Cairo duas árvores de Natal muito bem montadas e frases de Merry Christmas para todos os que chegavam ali. Isto é surpreendente num país de 95% da sua população sendo muçulmana. Até amigos israelenses e judeus também, que não acreditam em Jesus como Messias, também já me desejaram Feliz Natal. Recebo no WhatsApp vários deles aí com os cumprimentos. É uma data realmente interessante, digamos assim. E principalmente sabedores que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Sobre isso eu tenho o programa Evidências, que você pode assistir, foi agora semana passada, no Evidências NT, você vai ver lá por que eu acredito que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Porém, considerando que essa é a data que todos dizem comemorar, ou pelo menos relembrar o nascimento de Jesus, então vamos falar do nascimento de Jesus. Mais um exemplo de paradoxo do Natal é que esses dias, dando uma entrevista na Rádio Nacional, a locutora insistia em me perguntar como o Natal era celebrado nos dias de Cristo. Mesmo eu dizendo que a data só surgiu em relação ao nascimento dele. Mas, de fato, até os Flintstones, no desenho animado da Idade da Pedra, tem lá uma árvore de Natal. Como comemoravam? Não sei. Mas voltando a falar então do nascimento, do episódio que realmente nos faz pensar e refletir, o episódio do nascimento de Jesus, deixe-me dizer que, analisando o contexto daquela época e comparando com o contexto de hoje, eu vejo muitas similaridades. Entre elas eu posso destacar duas coisas. O povo com uma carência tremenda de bons líderes, o povo não estava mais acreditando nos líderes que eles tinham, e ao mesmo tempo em que o povo estava tão desesperançoso, tão carente de esperança, de oportunidade, de bons líderes, você tinha os oportunistas aproveitando o momento para emplacar a sua propaganda política, partidária e até religiosa. Só para você ter uma noção, não só em Israel, mas em todo o território romano, havia uma expectativa de que um Messias, uma criança messiânica estava para surgir. Tanto é que nós temos dois autores romanos daquela época, Tácito e Suetônio, além de Flávio Josefo, que era judeu, mas também era um historiador do primeiro século. Todos esses três nos dão o testemunho de que corria por toda parte a ideia, alguns dizem até uma profecia que estava escrita no livro do destino do mundo, livro esse que nós não sabemos qual era, que da Judeia subiria o poder. E dali da Judeia viriam os conquistadores do mundo. Já pensou? Ou seja, mesmo fora do território judeu, tinha a expectativa de que da Judeia viriam os dominadores do mundo e que o poder subiria do Oriente, justamente de onde Jesus nasceu. Também não sei que razões levaram os magos a saírem provavelmente lá da Pérsia e virem até Belém, primeiro Jerusalém, depois Belém, para visitar o recém-nascido rei dos judeus. O fato é que eles dispunham de algum prognóstico, alguma profecia que dizia que naqueles dias Jesus, ou o Messias, estava por surgir, que ele era o recém-nascido rei dos judeus. Que cronologia profética era esta que eles possuíam? Eu não sei. Porque as profecias que temos na Bíblia, como por exemplo das 2030 tardes e manhãs ou das 70 semanas, não apontam a data do nascimento de Jesus. Mas eles sabiam mais ou menos quando nasceria a criança e tinha uma estrela que os guiava. Esses eram aqueles que aproveitavam o momento e a oportunidade. Mas não havia apenas os oportunos, havia também os oportunistas. E aqui eu tenho um exemplo de Herodes. Antes de pegar uma parte do livro que eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero ler uma passagem de Mateus capítulo 2, versículos 1 em diante, que narra a chegada dos magos em Belém. A Bíblia diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. O motivo de Herodes ficar alarmado é fácil de compreender. Herodes, em primeiro lugar, era megalomaníaco e tinha síndrome de perseguição. Ele mandou matar a própria esposa e alguns de seus filhos porque sentiu-se ameaçado por eles de perder o seu trono. Então não é incomum que ele resolvesse eliminar qualquer um que pudesse ser chamado de rei dos judeus. Aliás, eu tenho aqui um livro que eu escrevi recentemente, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, e eu tenho uma fotografia que eu queria mostrar para vocês aqui de uma das moedas que fazem parte do acervo arqueológico aqui do NASP. É uma moeda de Herodes. Está em alta resolução aqui, você vai poder ver. Aqui você tem uma face e outra face da moeda. O que me chama atenção nessa primeira face é que Herodes colocava um capacete, que você pode ver aqui, e em cima do capacete uma estrela. Na outra face você tem o nome Rei Herodes, escrito em grego, e aqui você tem o símbolo que parece um P e uma cruz. Percebe logo aqui? Na verdade, isso aqui é um monograma ou uma abreviatura da palavra Messias em grego, seria a palavra Christos. E quando eu vejo isto nessa moeda de Herodes, o mesmo Herodes que participou desse episódio aqui dos magos, eu fico me perguntando por que ele colocaria na moeda dele um capacete com uma estrela e o monograma, uma abreviatura do nome Christos. Não seria talvez uma propaganda para os judeus? Todo mundo usava aquela moeda, é claro, é como se fosse um santinho hoje, uma propaganda de que ele era o Messias esperado? Por que não? Até os romanos, como eu falei, esperavam o nascimento de uma criança de ouro. Eles até pensavam que Augusto César podia ser essa criança. Existe um calendário localizado em Priene, na atual Turquia, que chama o nascimento de Augusto como sendo a grande boa nova ou os grandes evangelhos da humanidade. E ele é chamado de o Filho de Deus entre os homens. Então, para você ver, até os romanos também esperavam o Messias. E os judeus também. Mas espere um pouco. Aqui o texto me reserva uma dúvida. Eu vou ler novamente o verso 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Espere um pouco. Que Herodes se sinta alarmado porque ele se julgava o Messias e agora tinha medo de alguém assumir o seu poder é compreensível. Que toda Jerusalém se alarmasse com ele, isto merece uma explicação melhor. É lógico que o toda Jerusalém é uma hipérbole. Havia pessoas sinceras ali, como Eli, como Ana, como Zacarias e outros mais, que estavam esperando o Messias. E esses, evidentemente, não se alarmaram. Mas a pergunta ainda continua. Por que a cidade também ficou com medo junto com Herodes? Por que participaram do mesmo sentimento de temor herodiano, se, diferente do rei, eles estavam esperando o Messias, ou pelo menos diziam que estavam esperando? Aqui que vem a novidade ou o segredo da história. Como muitos de hoje, que vivem hoje, as pessoas queriam a salvação, mas não o Salvador. Queriam a cura, mas não o médico. Queriam a esperança, mas não aquele que traz consigo a esperança. Percebeu? Eles querem as benesses que o Messias trará, mas não o Messias em si. Porque a vinda do Messias envolve também uma preparação para recebê-lo. E esta preparação requer negação do próprio eu, requer rotina, requer entrega. E as pessoas não querem se negar, não querem entrega, não querem compromisso com Deus. Por isso, acabam tendo medo daqueles que eles dizem tanto aguardar. E isto sem contar, como eu disse, os oportunistas, como Herodes, que entram na brecha da carência do povo e oferecem falsas esperanças. Esperanças gratuitas, onde o povo não precisa fazer nada a não ser adulá-lo e seguir com a sua própria vida. Mas, felizmente, existem aqueles que no espírito dos magos vêm porque contemplam aí um momento de oportunidade. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala mais nada sobre esses magos do Oriente, provavelmente vindos da Pérsia. Por que eles vieram para Jerusalém, depois Belém? O que eles queriam encontrar?
Que profecias eles devem ter lido? Eu não sei, mas a dinâmica do evento e o modo como eles vêm me faz supor várias coisas. Por exemplo, amigos na Pérsia desaconselhando-os a fazer aquela viagem. Vocês estão loucos? Vocês vão lá para a terra dos judeus? Vocês não sabem o que haverá lá, se serão bem recebidos, se serão tratados como inimigos? E se essa criança for apenas uma falsa esperança como tantas outras? Mas eles não ligaram. Ajuntaram seu dinheiro, compraram ouro, que eu não tenho aqui, compraram também incenso e mirra. Eu trouxe essa mirra e esse incenso do Egito agora. São bem perfumados. E quando eu sinto o cheiro deles, eu fico imaginando o cheiro que José e Maria sentiram quando os magos entraram ali com baús repletos desses objetos aqui. A mirra e o incenso, além do fator de cheiro que eles promoviam no ambiente, podiam também ser diluídos e transformados em perfume, em remédio, ou até comercializados como moeda de troca mesmo. O fato é que aqueles homens queriam presentear o rei recém-nascido rei dos reis. Enfrentaram o deserto, enfrentaram a dificuldade, enfrentaram até o desconhecido. Porque diferente de Herodes e toda a sua pompa e seu séquito real, aqueles homens não eram oportunistas, eles eram oportunos. Eles viam o momento como uma oportunidade, não como um oportunismo. E eles não temeram se entregar a Deus. Sabe por quê? Porque eles queriam ter um encontro com o Salvador. E quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. O tempo passou e a história se repete hoje. Muitos usurpadores e oportunistas estão, em mais um Natal, tomando o lugar do verdadeiro Messias. No passado era Herodes e Augusto César. Hoje é Papai Noel e Coca-Cola. E presentes e consumismo. E todo o final do ano nós chegamos com a mesma mensagem. Não nos esqueçamos do Messias. E as pessoas também continuam com os mesmos jargões. Ah, muita luz, paz e prosperidade. Muita luz, paz e prosperidade. E a história se repete. Novamente, nos esquecemos dele. E quando as profecias anunciam que o Messias está chegando, seja através de um sinal cataclísmico já previsto na Bíblia, como Herodes e a população de Jerusalém, todos tremem de medo. Porque querem as benesses, mas não querem o Messias. Querem a salvação, mas não o Salvador. Eu acho que devemos pensar que lado da história nós vamos estar, em que lado da história nós vamos participar. Vamos com os magos enfrentar o deserto e levar os nossos presentes ao Salvador? Talvez não a mirra e o incenso. Talvez o maior presente que poderíamos dar a ele, o nosso coração, o meu e o seu coração. Em mais esse dia que comumente as pessoas chamam de Natal. E para não perder o costume, desejando que a paz de Cristo, do verdadeiro Cristo, esteja realmente em cada um de nós, eu desejo a você, do fundo do meu coração, um Feliz Natal e um próspero ano novo, na presença do verdadeiro Messias.